No segundo episódio de Livro de Boba Fett, de um lado nós temos a dança das cadeiras de Tatooine, do outro nós temos o Boba Fett brincando de construir um castelo de areia nos desertos de Tatooine. Vamos falar sobre o que aconteceu no segundo episódio dessa série maravilhosa. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices aqui pra gente, soltando o vídeo atrasado que eu gravei e não gostei, então resolvi gravar de novo. É isso, pega o banquinho, senta aqui comigo pra gente conversar sobre essa série maravilhosa, sobre a gente conversar sobre esses flashbacks, pra gente conversar sobre tudo de O Livro de Boba Fett. E daí, se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, vai lá na geladeira, pega o que você quiser beber, senta aqui no puff, o puff é seu. Senta aqui no puff e a gente conversa sobre o livro de Boba Fett, beleza? Daí, se você gostar desse nosso papo, se inscreve, compartilha, comenta e também não deixa de deixar o joinha. Deixa de deixar, ficou estranho. É verdade. Mas é isso, deixa o joinha, porque tudo isso ajuda bastante na repercussão desse vídeo. Bora então falarmos aqui do segundo episódio da série O Livro de Boba Fett, uma série que está disponível no Disney Plus. E aí, se você não assistiu ainda, já fica o recado que esse vídeo é com spoilers. O segundo episódio de O Livro de Boba Fett segue um ritmo parecido com o do primeiro episódio, mas com um pouco menos de tom épico, e eles compensam essa ausência da epicidade do episódio com o faroeste. Temos até ali um assalto a um trem em movimento dentro desse episódio. E daí, esse episódio ele também serve para nos ambientar sobre o que está acontecendo em Tatooine, sobre quais são os conflitos dessa minissérie. E eu falo nos ambientar, é no sentido de todo mundo, porque esse episódio ele serviu para ambientar a audiência, ou seja, eu e você, e também o Boba Fett. E agora entende melhor o que está acontecendo em Tatooine. Esse episódio ele foi organizado em dois grandes pedaços ali. Nós temos o tempo presente da série e os flashbacks, que na real nem são tão flashbacks assim. E esses flashbacks eles são muito curiosos e importantes, para falar a verdade, porque esses flashbacks eles contam a história recente do Boba Fett e não ali o que aconteceu entre a trilogia prequel, que são as primeiras aparições do Boba Fett ainda criança, e a trilogia original, que é quando ele cai na cova do Sarlacc. Tudo bem que a gente quer entender o que aconteceu ali para ele chegar na série do Mandaloriano, mas tudo que a gente conhecia do Boba Fett, nós conhecíamos através da fama do Boba Fett. Nós não vimos muito bem o que aconteceu com Boba Fett até ele se transformar no maior caçador de recompensas das galáxias. Então esses flashbacks eles não servem para contar o passado, o começo do Boba Fett, e sim para contar o recomeço, o renascimento do Boba Fett, e a gente acaba tendo ali camadas diferentes de personalidade dentro desse personagem, até porque antes ele era o cara que queria vaporizar todo mundo, agora ele é o cara que tá meio ali, agora eu sou crime lord e eu quero governar através do respeito. No presente nós temos o Boba Fett aprendendo que existe um jogo de poder, aprendendo a lidar com essa coisa de máfia. Ele entendeu que sempre vai ter alguém querendo ocupar a cadeira que um dia foi de Jabba o Hutt. E se você não conhece a história do Jabba, dá uma olhadinha aqui no Silverdices, na playlist do Explicando, que tem um vídeo onde eu conto quem é o Jabba o Hutt. Mas se no primeiro episódio dessa série ele parecia já saber de tudo, já tá bem posicionado como crime lord, o segundo episódio dessa série vem com um personagem, no caso o prefeito, falando pra ele: então, meu querido, não é bem assim não, viu? E isso é muito louco nessa série, porque esse episódio ele basicamente mudou toda a estrutura que parecia já estar estabilizada. Parecia que, beleza, o Boba Fett ele é o rei do crime, ele é o crime lord de Tatooine, tá bem demais ali, e é isso. E não é bem assim que funciona. E essa série ela usa para mostrar que não é bem
tem assim muito ângulo de câmera, os famosos plongé e contra-plongé. Basicamente são ângulos de câmera que brincam com o enquadramento de cima para baixo ou de baixo para cima, e isso dá aquela sensação de superioridade ou inferioridade. E todos os diálogos dessa temporada foram sobre isso, foram sobre quem é superior a quem é inferior a quem. Se nós pegarmos ali os diálogos do Boba Fett com os primos, por exemplo, por mais que eles estivessem ali em cima da liteira, todas as câmeras elas estão sempre de cima para baixo e de baixo para cima, com os primos olhando e falando com o Boba Fett num certo tom de imponência, por mais que a gente não entendesse ali alguns dos diálogos, porque eles estão falando na língua dos Hutts. E aí quando a gente tem o Boba Fett, ele tá olhando de baixo para cima e conversando com eles ali, né, com essa coisa tipo, tá, e eu sou o rei do crime, mas eu sou menos do que vocês. E aí quando a gente tem aquela situação onde aquele diálogo, aquela sequência dele falando com o prefeito, tudo é muito nivelado dentro daquele ambiente. E aí isso é mais legal ainda, porque naquele ambiente, naqueles diálogos, nós entendemos que o presidente meio que não ordenou o ataque ao Boba Fett, mas ainda assim, né, a gente tem ali, ficou muito claro que o prefeito mostra pro Boba que tanto o prefeito quanto o Boba Fett, eles são simplesmente peões no meio desse jogo de poder aí. No caso, os primos são quem nesse momento, ou o cartel de Hutt, são quem nesse momento mandam ali em Tatooine, pelo menos numa camada diferente da camada do Boba Fett. Mas isso dos ângulos de câmera não é só nesse episódio não. Se você pegar o primeiro episódio, por exemplo, tem vários ângulos de câmera diferentes ali para mostrar. Se a gente pegar o ataque no centro de Tatooine, quando eles sacam os bastões, os ângulos são diferentes, e aí dá aquela tensão de nossa, olha o tamanho dessa arma e olha o estrago que ela pode fazer. E tem algumas coisas, quando o Boba Fett está conversando para receber lá os tributos, ele tá sempre no ângulo de baixo para cima, ou às vezes tem uma câmera por trás da cadeira para mostrar que o Boba Fett é quem tá numa situação de poder, porque ele é a pessoa que está em destaque dentro daquele ambiente. Então você tem esse jogo de câmera em vários momentos do livro de Boba Fett. Isso é maravilhoso, porque isso dá todo um outro tom, um outro carinho, um outro cuidado para essa série. Isso fica melhor ainda no momento que fez os fãs gritarem, os fãs delirarem, quando aparece o Black Krrsantan e cara, apareceu um Wookiee negro, é tipo o Idris Elba de Star Wars. É isso, o Black Krrsantan é o Idris Elba. A energia, inclusive, é a mesma do Vingança em Castigo. É a mesma energia. É isso, e aquilo foi sensacional. Dava para sentir a tensão por conta dos ângulos de câmera. Dava para imaginar a cara do Boba Fett por dentro do capacete. Basicamente, o Black Krrsantan é um outro caçador de recompensas e ele seria ali meio que um antagonista ao Boba Fett. Eles disputaram vários contratos e também já trabalharam juntos em algumas ocasiões. E se a gente parar pra pensar que tá rolando meio que um reposicionamento de marca ali do Boba Fett, porque agora o Boba Fett não é mais caçador de recompensas, o Boba Fett agora é Crime Lord. O Black Krrsantan se tornou então o maior caçador de recompensas das galáxias. Isso é muito louco, até porque a aparição do Black Krrsantan transforma um personagem que era Legends em cânone, assim como a história de como o Boba Fett saiu da cova de Sarlacc, e isso ainda pode trazer algumas outras histórias que nós não conhecemos ainda do Boba Fett, que poderiam ser histórias ali dos quadrinhos e transformadas agora em cânone, por exemplo, ou outras histórias envolvendo contratos negociados ali pelos dois, como por exemplo a captura do Han Solo. E esse episódio ele também nos apresentou ali um problema e um grande conflito. O problema aqui é o reposicionamento de marca do Boba Fett, que nitidamente não tá funcionando, porque o Boba Fett era o maior caçador de recompensa das galáxias. Aí ele pensou ali, pô, vou remodelar o meu plano de negócios, agora eu vou ser um Crime Lord, agora eu vou mandar em todo mundo sentadão lá. E, né, a gente conhecia a marca Boba Fett por ser o maior caçador de recompensa das galáxias, e agora ele é um Crime Lord. Só que, né, até esse reposicionamento de marca funcionar de verdade, parece que não tá dando muito certo, não. Não, ele tem toda a razão. Com
conflito dessa série, que seria ali o conflito externo do Boba Fett, que é como que ele vai conseguir governar, como ele vai conseguir se tornar reconhecido como um Crime Lord, governando através do respeito e não do medo, como geralmente acontece. E isso é bem curioso, porque o Boba Fett, as camadas de personalidade do Boba Fett que nós estamos conhecendo nessa série, elas são pautadas em reconhecimento e respeito. E aí agora o Boba Fett, nessa brincadeira de reposicionamento de marca, ele tá tirando o que era o cara que, se aparecer, ele ia vaporizar alguém, pro cara que vai aparecer para conquistar o respeito de alguém. Na outra metade desse episódio, nós voltamos para as tribos Tusken, para a tribo de um dos povos da areia, para acompanhar um pouco mais do Boba Fett vivendo com eles, sendo reconhecido e conquistando o respeito através dos acontecimentos, através das interações dele com os Tusken. E ali nós já temos o Boba Fett treinando junto deles, meio que confraternizando junto deles, e temos ali a sequência do assalto ao trem em movimento, que é quando o Boba Fett consegue ali algumas especiarias e outros mantimentos para a tribo dos povos da areia. Isso é muito louco aqui, porque tudo isso leva para a sequência mais importante desse flashback, que seria ali aquele presente, né? Já que ele ganha ali a versão Star Wars de Vic Vaporub e rapé, um presente bem expectorante que leva ele meio que baqueado de inalar um lagarto. I'm sorry. I think I swallowed it. Leva ele pro meio do deserto para uma tarefa que só ele poderia fazer, que era buscar aquele pedaço de galho para fazer ali manualmente o seu bastão Gaffi, que seria ali talvez o sabre de luz dos Tusken, né? Que é a arma utilizada pelos Tusken. E isso aqui é muito importante, porque nos flashbacks nós temos sequências muito íntimas, enquanto no tempo presente nós temos essa brincadeira de câmera, essa coisa de superioridade e inferioridade no reconhecimento. Nos flashbacks nós temos esse reconhecimento através da intimidade do Boba Fett, das interações do Boba Fett com os povos da areia, e aí todo o reconhecimento e respeito dessas sequências. Aí a gente chega ali naquela parte que eu adorei, que é o Boba Fett sendo vestido, aquela coisa dele lá com o braço aberto, mostra cicatrizes, mas aquilo é muito lindo. E é de uma imponência digna de filmes épicos gregos e romanos, onde você tem um gladiador, onde você tem um grande guerreiro e o seu armeiro ou escudeiro ajudando o cara a vestir a armadura e se preparando para a batalha. E geralmente são pessoas muito honradas, muito poderosas, e quando elas aparecem nessa forma, né, nessa coisa, vou me preparar para a batalha, geralmente é, putz, esse personagem ele pode fazer toda a diferença dentro do campo de batalha. E aí nós temos o Boba Fett no que pode ser ali os seus últimos momentos junto dos Tusken, antes dele chegar ali na série do Mandaloriano. O que vai faltar ali é ele buscar a nave dele e ir atrás da armadura do Boba Fett. Por fim, só para não falar só bem desse episódio, a sequência do trem tem os piores efeitos especiais dessa série, talvez de todas as séries do universo Star Wars, mas ainda assim é muito melhor do que muita série concorrente. De qualquer maneira, galera, eu tô pensando aqui, eu quero saber de vocês, então comentem aqui embaixo, eu preciso da opinião de vocês. Eu tô pensando em já começar a fazer pesquisas de todos os easter eggs disponíveis episódio a episódio, e no final da série montar um vídeo só para discutir isso, como por exemplo a sequência do bar. Eu nem falei nesse vídeo, mas a sequência do bar é um baita de um easter egg que a gente poderia falar. Então tem várias coisas que a gente pode começar a numerar aqui e trazer num vídeo quando essa temporada acabar. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia e quais easter eggs vocês já encontraram até aqui, e a gente constrói esse vídeo juntos. Que tal? Até o próximo vídeo, gente. Um abraço.